Oi pessoal, espero que todos estejam bem. Esses dias um amigo me perguntou sobre o que é respiração, como ela acontece e por que alguns pacientes que pegam Covid-19 precisam de oxigênio. E além disso, como esse oxigênio é fornecido para as pessoas. Então, eu achei bacana estar elaborando esse conteúdo para compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, respiração. A terminologia respiração é a troca de gases entre a atmosfera, o sangue e as células. E este processo é constituído por três etapas. A primeira etapa é a ventilação pulmonar. É um processo mecânico que move o ar para o interior e para o exterior dos pulmões. A segunda etapa é a respiração pulmonar, que seria a troca de gases entre o pulmão e o sangue. O sangue ele recebe o oxigênio vindo dos pulmões e elimina o dióxido de carbono para o ar atmosférico. E a terceira etapa é a respiração tecidual, que seria a troca de gases entre o sangue e a célula. Então, o sangue ele entrega o oxigênio para a célula e recolhe o gás carbônico vindo do metabolismo celular. E qual a importância do oxigênio? É fazer com que as células consigam produzir a maior parte da energia para as funções do organismo. Essa energia ela é proveniente de uma molécula chamada ATP, que significa adenosina trifosfato. Grande parte desse ATP só é produzido nas mitocôndrias na presença do oxigênio. Ao mesmo tempo que o oxigênio é utilizado para produzir esse ATP, as células produzem o dióxido de carbono como resíduo. E esse dióxido de carbono em excesso ele é tóxico para o organismo, então ele precisa ser eliminado na mesma proporção que é produzido. Tá, e quem é responsável por fazer esse controle? O sistema responsável pela captação do oxigênio do ambiente e a eliminação do dióxido de carbono é o sistema respiratório, entretanto, em conjunto com o sistema cardiovascular. Então, resumidamente, o sistema respiratório ele garante as trocas gasosas e o sistema cardiovascular garante o transporte desses gases entre as células e os pulmões. Além das trocas gasosas, o sistema respiratório possui outras funções, como no auxílio do controle do pH sanguíneo, ele filtra, aquece e umidifica o ar inspirado, contém receptores do olfato, nos permitindo sentir os cheiros e também emite sons, isso através da vibração das pregas vocais por meio da passagem do ar. E por curiosidade, qual a concentração do oxigênio no ar em que respiramos? Para responder essa pergunta, irei considerar essa concentração no nível do mar, pois em altas altitudes essa concentração será inferior devido a uma menor pressão atmosférica. Então, no nível do mar, possuímos aproximadamente 21% de oxigênio e os outros 79% são compostos por outros gases, com sua maior parte sendo o nitrogênio. Bem, agora vamos imaginar dentro do nosso corpo e considerar que a concentração do oxigênio sanguíneo está inadequada. O que irá acontecer? Os receptores do organismo percebem que houve essa diminuição, mas o corpo é muito esperto. Em condições normais, ele vai buscar meios de conseguir mais oxigênio. Como, por exemplo, ele vai aumentar o trabalho respiratório, fazendo com que a pessoa respire mais rápido e forte. E, ao mesmo tempo, o coração ele tende a bater mais rápido e ajustar a pressão arterial, fazendo com que passe mais sangue entre as células e priorizando os órgãos mais importantes. Agora pensem comigo, os músculos que fazem com que o ar entre e saia dos pulmões, se estão sendo exigidos demais, sem descanso, por tempo prolongado, uma hora vão fadigar. E se isso acontecer, a pessoa não tem mais força para fazer com que o ar entre nos pulmões. E ela pode evoluir para uma parada respiratória ou cardiorrespiratória, por exemplo. Então, vale lembrar que isso foi uma consequência da diminuição do oxigênio, ou seja, é algo secundário. Aí vem a pergunta: o que causou a redução do oxigênio? É aí que entra o SARS-CoV-2, que é um vírus da família coronavírus capaz de ocasionar infecções respiratórias com repercussões clínicas leves ou graves, e é o causador da doença Covid-19. Vale lembrar que também há complicações sistêmicas, ou seja, que envolvem outros órgãos e tecidos, mas eu não vou entrar nesse mérito. No período que eu coletei essas informações, era sabido que 80% dos indivíduos diagnosticados com Covid-19 não necessitam de hospitalização e 20% dos indivíduos necessitam de hospitalização. E no total, possui uma taxa de letalidade de aproximadamente 6,3%.
O que foi percebido é que a infecção pulmonar causada pelo Covid-19 interfere negativamente na captação do oxigênio, repercutindo na redução deste gás na corrente sanguínea. Eu não irei entrar nos meios fisiopatológicos, ou seja, de como isso acontece microscopicamente, mas se for de interesse de vocês, em um próximo vídeo eu posso comentar a respeito. Considerando tudo isso que foi dito, vem a pergunta: qual o objetivo de oferecer oxigênio? O objetivo é de manter uma oxigenação dos tecidos adequada e, ao mesmo tempo, minimizar o trabalho cardiopulmonar. E como identificamos que a pessoa precisa de oxigênio? Através da avaliação clínica. De cara, nós observamos o padrão respiratório dessa pessoa, como que está a frequência respiratória, se ela precisa se esforçar muito para respirar, como que está a coloração da sua pele, em específico, lábios, ponta dos dedos, e ao mesmo tempo já colocamos um aparelho chamado de oxímetro periférico, que é um dispositivo que nos mostra a concentração de oxigênio que está chegando até a região em que esse dispositivo está posicionado. E existem valores de referência, e em algumas situações podem trazer valores falsos. Então é muito importante o profissional saber avaliar e determinar qual será a conduta mais adequada. Além disso, tem também um exame invasivo, como por exemplo a gasometria arterial, que é um teste de coleta sanguínea que estratifica a concentração desse oxigênio no sangue arterial. De forma geral, se observarmos que a saturação de oxigênio está abaixo do valor esperado para aquele caso, o oxigênio é indicado. E existem formas de administração do oxigênio, e elas podem ser por meio de um sistema aberto ou um sistema fechado. No sistema aberto, nós podemos fornecer baixo fluxo ou alto fluxo de oxigênio. Todavia, no sistema aberto, nós não garantimos a real quantidade de oxigênio que está sendo fornecido, mas é estimado. E isso ocorre devido à mistura com outros gases, ou até mesmo pelo fato da dispersão do oxigênio por ar atmosférico. E no sistema fechado, a quantidade de oxigênio que está sendo fornecida é garantida, porque não tem escape de ar e esse oxigênio já foi misturado com outros gases, exceto quando está sendo fornecido o máximo, de oxigenação, que no caso seria 100% de FO2, enfim. E onde o oxigênio fica armazenado para fornecermos a quem precisa? Existem algumas formas de armazenamento. As mais comuns seriam através de um cilindro de oxigênio ou na rede de distribuição de oxigênio que fica acoplado em uma parede. Há também o oxigênio de uso domiciliar, que, através de um equipamento mais sofisticado, possui um concentrador de oxigênio. Beleza, e como esse oxigênio vai chegar até a pessoa? Aí entram os meios que nos possibilitam fornecê-lo. Então eu vou citar alguns exemplos. Temos a cânula nasal, a máscara com sistema de reservatório, a tenda facial, o catéter nasal de alto fluxo, o helmet, a ventilação mecânica não invasiva, a ventilação mecânica invasiva e a oxigenação por membrana extracorpórea, ECMO. Ou seja, existem diversas formas de fornecer esse oxigênio e cada uma delas possui suas indicações e contraindicações. Eu vou falar um pouco sobre a minha experiência de quando eu estava atuando diretamente com pacientes Covid-19, mas eu não vou entrar em muitos detalhes. Bom, a cânula nasal é a primeira opção para quem está com falta de ar leve e moderada, e nós conseguimos administrar até 6 litros por minuto. Acima disso, o oxigênio está sendo jogado fora, além de gerar bastante desconforto para a pessoa. E como vocês podem ver, é um sistema de pequenos tubos que possui duas aberturas e são posicionadas nas narinas. Se observarmos que essa concentração de oxigênio está sendo insuficiente, precisamos administrar uma maior quantidade, e neste caso, optamos por colocar a máscara de reservatório, e nela conseguimos aumentar o fluxo em até 15 litros por minuto. Obviamente, todos os casos são discutidos com a equipe, precisamos avaliar inúmeras questões, qual seria o melhor dispositivo para cada paciente, e o objetivo aqui é de mostrar sucintamente essa lógica. Mas aí, Thales, e se mesmo assim a quantidade de oxigênio for insuficiente e o paciente continuar com essa baixa concentração de oxigênio, com esse aumento do trabalho respiratório, a saturação periférica ainda está num valor abaixo do que se espera? Neste caso, é discutido com a equipe, analisado o melhor manejo para
para cada caso, e normalmente nesta situação já seria indicado o procedimento de intubação e de ventilação mecânica. E nessa situação a pessoa ela fica sedada, ou seja, em coma induzido. Até agora, gente, nós falamos sobre aumentar o oxigênio fornecido, mas quando sabemos que precisamos diminuí-lo? Através da avaliação. Se observarmos que houve uma melhora nessa saturação periférica, né, naquele valor que o oxímetro está nos mostrando, que a gasometria, né, a pressão da concentração do oxigênio está no valor adequado também, nos valores esperados, valores satisfatórios, nós vamos reduzindo gradativamente e reavaliando até o momento em que a pessoa não precise mais. E isso em sua grande maioria. Eu falo isso, gente, porque tem pessoas que possuem complicações pulmonares mais severas, que necessitam do oxigênio o tempo todo ou grande parte do tempo. E como estratégia, tem a opção do oxigênio domiciliar, né? Um oxigênio portátil. Bom, gente, seria basicamente isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, quiserem fazer algum comentário, orientações ou até mesmo sugestões, fiquem muito à vontade para colocar aqui nos comentários, tá? Forte abraço a todos. Tchau, tchau.